Sempre o carinho da sua audiência, a sua participação é super importante para a gente. 869-9411-7777 é o nosso WhatsApp para você participar dessa entrevista. Nós estamos recebendo aqui no programa da tarde o Geoffrey Saraiva. Eu até falei assim, será que eu acertei falar seu nome? Acertou. Nome complexo é complicado, hein? O nome complexo é complicado, viu? Mas olha, a gente vai falar aqui sobre crédito automotivo no Brasil, que registrou o melhor início de ano desde 2008, com mais de 600 mil veículos financiados. Com o aumento das oportunidades de financiamento, golpes contra consumidores também cresceram, especialmente aqui no Piauí, tá? Envolvendo aí falsos contratos e promessas de crédito fácil. Então, para ficar por dentro aí de como se proteger e conhecer os seus direitos, nós vamos, a partir de agora, falar com o especialista. Seja bem-vindo ao programa da tarde. Muito obrigado a todos que estão assistindo o programa da tarde. E é sempre um prazer estar por aqui e obrigado pelo convite, né? Vamos lá conversar sobre esse tema. Vamos conversar. Primeira coisa que eu queria falar. Eu tenho uma amiga que recentemente ela passou por uma situação bem complicada em relação à compra de um carro, né? Ela comprou um carro numa loja com uma pessoa, loja tal, tudo direitinho, só que depois ela foi surpreendida com a polícia. Nossa. Que foi atrás do carro dela e pegou o carro e disse que aquele carro era de outra pessoa. Era de outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito triste com essa situação, conheço ela, a Jéssica, e foi, assim, lamentável o que aconteceu com ela. A gente está falando sobre golpes. Uhum. O que você traz de dica para quem está em casa nos assistindo? Porque ela comprou esse carro com uma pessoa que ela conhece e dentro de uma loja. E você imagina essa situação. Como é que dá para fazer isso, hein? Carla, o inimigo nunca dorme, né? Gente... Quando a pessoa vai fazer uma compra, é interessante que quando qualquer pessoa vai comprar uma casa, um carro, um bem de maior valor agregado, ela fica muito emocionada. Sim. Naquele momento. E, por vezes, por ficar emocionada, ela deixa de ter algum tipo de cautela nessa compra. Por exemplo, tem um golpe que é muito frequente, muitas pessoas caem, aquele golpe da compra no carro no OLX, nas plataformas. A Carla procura o Geoffrey para comprar um carro. E eu acho um carro na internet. Eu vendo um carro que não é meu, eu organizo o encontro de vocês dois, você vai lá, conversa sobre o carro existe, o vendedor existe, mas você paga numa conta que não é a conta do dono do carro. O que acontece? O cara que vendeu, que intermediou a negociação, ele fala para você não mencionar valores, porque ele inventa um artifício, ele inventa um ardil para justificar o preço mais baixo, ou o cara está me devendo, ou eu não posso, é um acerto trabalhista. Ele inventa uma história. Uhum. Sempre tem um pano de fundo para justificar a vantagem. A pessoa acha que está fazendo um bom negócio e cai no golpe, paga o carro naquela pessoa que não é o dono. Então, primeira dica é, se for comprar carro em plataforma eletrônica, somente faça o pagamento do carro para aquele nome que está no documento. Pronto, você fazendo isso, você evita qualquer tipo de problema, tá? Pague o carro para o dono. Uhum. Premissa básica, não pague em nome de terceiro, não acredite em historinha, não acredite em carro muito barato, porque o carro, ele tem um certo preço tabelado de mercado, né? Quando você tem um carro que custa, sei lá, 50 mil reais e aparece o carro por 35... É de se duvidar. É de se duvidar, porque ninguém inventou a roda. Então, a premissa básica é não seja besta. Não seja bobo, não pague o carro em nome de terceiro, pague o carro somente em nome daquela pessoa que está no documento. Já sobre essa compra de veículo em loja, como foi o caso da sua amiga, infelizmente, Carla, eu tenho observado que lá no escritório nós atendemos demandas bancárias. Sim. Mas, obviamente, como eu falo muito sobre direito bancário, essas demandas de golpes envolvendo o financiamento ocorrem a roda, ocorrem de forma frequente, tá? Então, qual é o ponto aqui? De forma até frequente, lojas de carro em Teresina abrem e essas lojas fecham. Fecham. Por que será? O cara abre uma loja, um ponto muito bonito, adesivado, faz uma boa campanha de marketing, tem muitos carros lá na frente. Quando você vai verificar, os carros não são dele, os carros são de terceiro. A Carla deixou um carro lá em consignação para vender, mas ele vende para um terceiro, sem autorização da Carla. Sim, foi o que aconteceu com ela. Ele faz um financiamento no seu carro e não te fala e vende para terceiro, e recebe das duas formas e vende para a pessoa, o carro devendo ao banco. Olha, calma que eu vou quitar esse carro. Então, assim, quando você for comprar um carro, não deixe ponta solta. Vai comprar um carro, pague o nome de quem está no documento, queira conhecer o dono, quem é o dono do carro, não quero conhecer para tratar com ele diretamente. Então, você vai ganhar sua comissão, tudo bem, mas eu quero conhecer o dono do carro. O carro já tem gravame? Puxe a base de dados do carro para saber se tem algum gravame já no documento.
E outra coisa, vai deixar o carro numa corretora em consignação, tenha confiança no seu vendedor. Vou só te dar um exemplo. Essa questão de venda de carro envolve muita confiança de quem está vendendo. É isso que eu digo. Mas ela tinha confiança nesse vendedor. Ela já conhecia ele há muito tempo? Já conhecia ele. Caraca, então já era uma pessoa da convivência dela, que ela conhecia, então ela teve toda a confiança. Caracas. Entendeu? E mesmo assim aconteceu essa situação. Você imagina, ela tá aqui dirigindo e de repente chega a polícia e diz, sai desse carro, que esse carro não é seu, sendo que ela pagou pelo carro. Olha o transtorno. E sabe o que é mais triste ainda, Carla? Possivelmente, se ela for processar esse cara, ela não vai achar nada no nome dele. E possivelmente Acredita? vai ser um estresse muito grande. E vai gastar com advogado. Vai gastar com advogado. É uma situação realmente muito complicada, porque eu não sei o que acontece, viu, Geoffrey? Mas eu acho que é fato. Estelionatário nesse país é só o que tem. Eu acho que é porque as pessoas são muito visuais. Ela vê uma pessoa bem vestida, em um carro super caro, quando às vezes o carro é do banco, ou então ele não sabe nem quem é o dono do carro, vê um relógio bonito, que às vezes talvez não seja nem um relógio original, aquele tipo padrão. Sim. E aí a pessoa se encanta, poxa, uma pessoa aparentemente bem-sucedida, até no ditado, acho que é policial, né? Não puxou a capivara da pessoa para saber a história dela. É muito fácil consultar um histórico de uma pessoa. E é incrível que o estelionatário sabe dar o golpe, assim, de uma forma que eu vou te contar. E convenhamos, o estelionatário, como ele é um profissional do crime... Ele é profissional do crime. Ele é um profissional do crime. Que ele entra na cabeça da pessoa, ele é aquela pessoa agradável, é uma pessoa bem cuidada, é uma pessoa... Só fala o que você quer ouvir. Só fala o que você quer ouvir, ela se interessa por você, então ela tem todo aquele... Ainda quer se fazer de vítima. E se ela fosse uma pessoa honesta em qualquer outro negócio, possivelmente ela se daria muito bem. Mas escolheu ir para o crime. Escolheu ir para o crime. Infelizmente. Caso o consumidor tenha caído em um golpe, quais são os direitos que as pessoas legais têm para reverter aí essa situação? A temática do golpe, o primeiro passo é ver a dinâmica dele. Teve alguma participação do banco ou não? Porque se o banco, mesmo que de forma omissa, tiver participado, por exemplo, foi feito um financiamento no nome da pessoa... sem autorização dela. Tudo bem, o banco não participou ativamente, mas o banco permitiu a celebração de um contrato. Nesse caso, é possível enquadrar o banco. E eu até acho interessante, em um eventual processo judicial de busca de reparação, fazer um enquadramento do banco, porque o banco ele tem uma capacidade financeira maior para efetuar o pagamento de uma eventual indenização. Porque você vai processar o estelionatário, a capacidade dele financeira é muito reduzida. Ele deve, mas não consegue te pagar. Já o banco não. O banco, existe uma súmula do STJ, que é a 479, que fala das fraudes bancárias, que mesmo quando ocorre a omissão do banco, a falha no dever de cuidado, o banco não foi diligente nessa celebração de contrato, o banco atrai para si a responsabilidade, ele tem que resolver. Sim. No meu escritório tem uma demanda semelhante, só que não foi envolvendo financiamento bancário, foi móveis planejados. A pessoa comprou mais de 400 mil reais de móveis planejados. Nossa! Houve o financiamento bancário e o que aconteceu é que os imóveis nunca foram entregues. Nunca foram entregues. Foram entregues. Aí o banco, é o financiamento bancário, o banco foi enquadrado também na situação, até por conta da responsabilidade financeira, né, de cada um, e ficou bem delineado isso. Então, é muito cuidado, quando você vai celebrar algum tipo de contrato, identificar a origem da pessoa, quem é a pessoa, se já tem negócios formalizados, se ela já responde a algum processo, algum processo judicial. É interessante, né? Você saber com quem você está se relacionando. E às vezes você é como você mesmo falou, né? Às vezes, quando a gente está vendendo alguma coisa, né? Não só falando de carro e tal, mas você está vendendo um bem. Muitas vezes você age no calor da emoção, aparece uma pessoa ali para querer comprar aquele bem de você e você, no calor da emoção, faz as coisas, às vezes não assina nada de contrato, não faz... sabe, nada, e aí muitas vezes você pode estar sendo vítima de alguma pessoa que tem um interesse por trás ali de fazer alguma coisa para te prejudicar, porque estelionatário é como eu falei, eles têm uma forma de conseguir fazer as coisas irem para o lado dele como se fosse real, que é incrível. E não só veículo, recentemente teve uma imobiliária aqui que o cara fez a mesma coisa, uma empresa de consórcio que vendia consórcio que não estava contemplado, então assim, a tática meio que é parecida. Existe uma premissa chamada HUMINT, que é um termo em inglês, que é a Human Intelligence, que o próprio FBI nos Estados Unidos utiliza para investigar as pessoas. Então, existe muita base pública de dados que você consegue pesquisar. Vamos supor, o Raimundo que tem uma loja de carro. Pesquisa o Raimundo, a vida dele, o histórico, o que ele faz, como é que ele no meio dos negócios, até porque você tem uma possibilidade, você não cai no golpe, porque você está comprando um bem tão caro, né? Dedica um tempo nessa diligência, não seja
bobo, não caia na mão do estelionatário. Mas tem que ter muito cuidado, porque tá cheio de estelionatário por aí, solto, viu? Aplicando golpe todos os dias nas pessoas. E eles agem justamente naquelas pessoas que estão realmente com uma necessidade de venda, que está precisando vender alguma coisa, e aí é nessa hora aí que eles podem chegar e te dar um golpe. Nossa, é muito, 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 muito arriscado mesmo, tenham muito cuidado, né? Uma vez tentaram utilizar, tinha um funcionário do meu escritório que ele estava vendendo um celular nessas plataformas e uma pessoa foi lá ver o celular. E quando a pessoa foi lá no escritório, eu por coincidência, eu estava lá, participei, e o cara falou, pois é, mas o menino pediu para não falar o preço, mas o preço é esse mesmo. Aí ele falou, quem que pediu? Olha não, mental. Quem é esse cara? Deixa eu ver o WhatsApp aqui. Na hora que eu olhei, era o cara que estava falando com o dono, que disse que um primo ia olhar o celular e se gostasse já ia levar logo, sabe? Não, eles têm... Eu consegui abortar um golpe em tempo real, só que era na venda de um celular. Então, assim, Gente, e ficou um negócio... loucura. Tem que ter muito cuidado. Todas as vezes que você vai comprar ou vender, inclusive eu queria aproveitar, Geoff, para pedir orientações para você nos dar aí, para as pessoas que desejam financiar um veículo de forma segura ou financiar uma casa, enfim. Qual a dica que você deixa aqui para a gente? Carla, eu sou antiquado ainda, acredita? Eu também sou. Eu vou na agência bancária, faço o meu financiamento, converso com o gerente. Hoje, na verdade, hoje existem vários produtos bancários no mercado. Virtuais. Virtuais até. Por exemplo, se você tem um crédito, que é um crédito que você dá o seu carro em garantia, Sim. que é um produto que é muito difundido. Se você tiver um veículo quitado, você consegue dar esse veículo para o banco faz a vistoria, né? Tem até uma amiga minha que trabalha no banco, que ela me explicou como é que funciona. E tem esse procedimento que é bem conhecido. Você dá o carro em garantia. Sim. Por meio disso. Ou então, eu costumo ir na agência. Geralmente, quando você vai na loja de carro, o lojista sempre tem algum operador de banco que atende ele, que já é um cara de confiança, Sim. que já faz as transações. Mas, infelizmente, existem muitos golpes. Principalmente golpe quando o cara vai colocar no Google Banco X, para procurar o banco. Aí, às vezes, aparece o primeiro link, não é o link do banco, o cara fornece os dados, às vezes emite um boleto, paga um boleto falso. O que mais tem é boleto falso, boleto viu, falso. gente? Cuidado. Nossa, boleto falso, golpe do falso leilão. Inclusive, o golpe do falso leilão acontece de forma muito frequente. E no meu escritório já apareceu golpes de valores altíssimos. Eu fiquei assustado, tá? Porque são situações muito delicadas. O golpe do falso advogado, que eu sou vítima diária também. Porque como eu estou muito exposto nas redes sociais, a pessoa pega a minha foto, monta um WhatsApp com o número de fora e fala, Dona Maria, ganhamos seu processo, mas para receber 50 mil você tem que pagar 10. Aí a Dona Maria fica feliz, fica eufórica, ela não presta atenção no número que está falando com ela e cai no golpe. Então tudo é engenharia social. E às vezes é uma pessoa que está no quarto, em algum lugar aleatório aí, praticando crime, que é um crime muito fácil, né? É um crime muito fácil. Gente, é como eu falei mesmo, tá cheio de estelionatário nesse país, golpeando as pessoas. E realmente é muito difícil, porque em casos você vai ter que contratar um advogado, sem falar no aborrecimento, no estresse que você tem também, enfim. Obrigada, viu, Geoffrey? Eu que agradeço, Carla, e pelo espaço, porque você dá oportunidade para os telespectadores terem atenção nessa prática de golpes frequentes, porque realmente é muito nobre da sua parte abrir esse espaço e trazer essa informação qualificada, porque a pessoa precisa entender que existem muitos golpistas por aí e com a informação correta e o cuidado correto, ela consegue se precaver e evitar prejuízo. É isso mesmo. Por isso que a gente só vai, né, Marisa, onde a gente tem confiança, hein? Exatamente, viu, Carla? Só onde a gente tem confiança, eu mesma quase caí num golpe na hora de comprar o meu carro novo, mas graças a Deus meu marido percebeu, conseguiu reverter a situação, mas muito cuidado, viu? Muito cuidado. Entrevista maravilhosa, mas já